No livro de Levítico, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 36, completo, com significado da palavra. O contexto da palavra, o Urim e o Tumim. Versículo 1. O Senhor Yahweh, o Eterno, disse a Moisés: levarão os seus filhos dele até a entrada da tenda da sagrada. Pegue roupas sacerdotais, o azeite de ungir e o touro novo da oferta, para tirar pecados, 2 carneiros, uma cesta cheia de pães, feitos sem fermento. Versículo 3. Mande que o povo todo se reúna em frente da tenda. Versículo 4. Moisés fez o que o Senhor mandou, e o povo todo se reuniu em frente da tenda. Versículo 5. Aí Moisés ele diz: vou fazer agora o que o Senhor mandou. Versículo 6. Moisés fez com que Arão e os seus filhos chegassem perto dele e mandou que se levassem, e mandou que se lavassem. Versículo 7. Depois ele vestiu Arão com a túnica, prendeu com o cinto, por cima colocou as sobrepeles, em seguida pôs o manto sacerdotal em Arão e prendeu em volta da cintura com cinto. Depois a gente vai falar sobre esse cinto aqui. Versículo 8. Colocou também o peitoral, nele pôs o Urim e o Tumim. Versículo 9. Pôs também a mitra na cabeça de Arão. A mitra aqui tinha uma chapa de ouro por cima dela. Na parte da frente da mitra, ele colocou a placa de ouro, que era o sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia mandado. Versículo 10. Em seguida Moisés pegou o azeite sagrado, ungiu a tenda sagrada e tudo o que havia lá dentro. Dessa maneira, separou tudo para o serviço do Yahweh Eterno. Versículo 11. 7 vezes ele borrifou o altar com azeite, ungindo assim o altar e todos os seus objetos. Ungiu também a pia e a sua base para dedicá-las ao Eterno Yahweh. Versículo 12. Depois Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão e assim ordenou como sacerdote. Versículo 13. Em seguida fez com que os filhos de Arão chegassem perto dele. Moisés os vestiu com as túnicas, prendeu-as com cintos e colocou as mitras na cabeça dele, conforme o Senhor havia mandado. Versículo 14. Então Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecados. Arão e seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Versículo 15. Moisés matou o bezerro, pegou uma parte do sangue
com o dedo, pôs o sangue nas 4 pontas do altar. Assim ele purificou o altar, em seguida derramou o resto do sangue na base do altar. Dessa maneira Moisés purificou o altar. Versículo 16. Depois ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, os rins, com a gordura que cobria, e queimou tudo no altar. Versículo 17. Levou o resto do animal, incluindo o couro, a carne, as tripas, e queimou tudo no lugar, fora do acampamento, conforme o Senhor havia mandado. Versículo 18. Depois Moisés pegou o carneiro que ia ser morto para a oferta queimada. Arão e seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Versículo 19. Moisés matou o carneiro e com o sangue borrifou os 4 lados do altar. O versículo 20, o versículo 20 e o versículo 21. Ele cortou o animal em pedaços, lavou os miúdos e as pernas traseiras e queimou a cabeça, a gordura e todo o resto do carneiro no altar, como o Senhor havia mandado. Essa oferta queimada é uma oferta de alimento para o Senhor produzir um cheiro agradável ao Senhor. O versículo 21, o versículo 20 e o versículo 21, ele cortou o animal em pedaços, lavou os miúdos e as pernas traseiras do animal, queimou a cabeça, a gordura e todo o resto do carneiro no altar, como o Senhor havia mandado. Essa oferta queimada, uma oferta de alimento para o Senhor, produziu um cheiro agradável ao Senhor. Versículo 22. Aí Moisés pegou outro carneiro, o animal, para ordenação do sacerdote. E Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do carneiro. Versículo 23. Moisés matou o animal e com o dedo pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no dedo polegar da mão direita e no dedo do pé direito. Vou ler mais uma vez o versículo 23. Moisés matou o animal e com o dedo pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão e no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Versículo 24. Depois ele fez com que os filhos de Arão chegassem mais perto e pôs o sangue na ponta da orelha direita deles, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Em seguida, com o resto do sangue, borrifou os 4 lados do altar. O versículo 25. Pegou a gordura, o rabo, a gordura que cobria os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins, com a gordura que cobria a coxa. Versículo 25 de novo. Pegou a gordura, o rabo,
a gordura que cobria os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins, com a gordura que cobria a coxa direita. Versículo 26. Pegou também um pão da cesta cheia de pães, sem fermento, que tinha sido oferecido ao Eterno Yahweh, o Senhor, um pão feito com azeite e um pão pequeno, e colocou os 3 pães sobre a gordura e sobre a coxa direita. Versículo 27. Moisés pôs tudo isso nas mãos de Arão e dos seus filhos e apresentou como oferta especial ao Senhor. Versículo 28. Depois pegou tudo isso das mãos dele e queimou no altar, em cima da oferta queimada, como uma oferta de ordenação ao sacerdócio. Foi uma oferta de alimento apresentada ao Senhor e produziu um cheiro agradável ao Eterno Yahweh. Versículo 29. Em seguida, Moisés pegou o peito do animal e apresentou ao Senhor como oferta especial. Moisés ficou com essa parte do carneiro, conforme o Senhor havia mandado. O versículo 30. Moisés pegou uma parte do azeite sagrado, uma parte do sangue que estava no altar, e os borrifou sobre o Arão e a sua roupa, e sobre os filhos de Arão, as suas roupas. Assim ele dedicou ao serviço do Yahweh Arão e a sua roupa, e os filhos de Arão as suas roupas. Versículo 31. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: leve a carne até a entrada da tenda sagrada e ali cozinha e coma a carne junto com o pão que está na cesta das ofertas feitas para a ordenação. Faça isso, conforme a ordem do Eterno Yahweh mandou que eu desse a vocês. Versículo 32. Queime a carne e o pão que sobrarem. Versículo 33. Fique 7 dias ali, em frente da tenda, até se completarem os dias da ordenação ao sacerdócio. São 7 dias ao todo. Versículo 34. Fizeram hoje o que o Senhor, o Eterno Yahweh, mandou, a fim de conseguir o perdão dos pecados de vocês. Versículo 36, 35. Fique 7 dias e 7 noites em frente da tenda sagrada. Obedeça tudo o que o Senhor mandou, a fim de que não morra. Foi isso que o Yahweh Eterno me mandou dizer. Versículo 36. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor havia mandado por meio de Moisés. Este foi o livro de Levítico, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 36. Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, para terminar. Agora eu vou ler o significado do capítulo 8, que vai explicar lá sobre o cinto. Só nós vamos ver o que vai significar o cinto aqui só. O contexto diz assim: luz e perfeições. Como há muita dúvida com respeito a estes nomes, será bom examinar a referência das Escrituras. Sobre o assunto também porá
no peitoral do juízo, o Urim e o Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Lá no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 30. No livro de Levítico, capítulo 8, versículo 8, aqui uma alusão a pequenos objetos em conexão com a interpretação da vontade do Eterno, o Yahweh, por meio do sumo sacerdote. Estando essas coisas encerradas numa dobra do peitoral, parece que se trata de pedra usada como corte, ou talvez de uma única pedra com duas fases sobre as quais estivesse gravada os termos Urim e Tumim, na bênção de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 33, do versículo 8, lá está escrito assim. Nós vamos ver lá como é que está escrito lá. Este leve, disse, o teu Tumim e o teu Urim são para os teus amados que tu provaste em massa, com quem a contendem te mais as águas de Meribá, com quem contenda com as águas de Meribá. Continuando aqui o significado. O privilégio de possuir o Tumim e o Urim é recebido da tribo de Levi. Em outras passagens, a expressa a referência. O Urim e a Tumim, como meio de adivinhação na divina designação de Josué para sucessor de Moisés, se lhe apresentasse perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim. E perante o Senhor, lá no livro de Números, capítulo 27, versículo 21. Lá também pode conferir lá. O que levou Saul a consultar a feiticeira de Enidor foi o seguinte: quando Saul consultou o Senhor não respondeu nem por sonho e nem por Urim, nem por profeta. Lá no livro de 1 Samuel, está escrito lá no capítulo 28 e versículo 6. Está escrito lá assim: E perguntou Saul ao Senhor, porém, o Senhor ele não respondeu, nem por sonho e nem por Urim, nem por profetas. Conferiu lá? Nos dias de Esdras, Neemias, o método tinha caído em desorço, por isso Zorobabel adiou a sua decisão com respeito ao direito de certas famílias ao sacerdote, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim,
lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, do versículo 63, está escrito lá assim: o governador, ele diz que não comessem. O governador, ele diz que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse o sacerdote com Urim e Tumim. Conferiu lá? Lá no livro de Neemias, capítulo 7, também está escrita essa palavra lá. No capítulo 7, no versículo 65, está escrito lá: o governador, ele diz que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Viu lá? Falou também de Tumim lá, Urim e Tumim. E para continuar, pode dizer-se com alguma possibilidade que o mesmo método de adivinhação deve ter sido empregado em algum caso que o Urim e o Tumim não são expressamente mencionados. Você pode ler lá em Josué capítulo 7, versículo 14, versículo 18, em Juízes capítulo 20, versículo 28, 1 Samuel capítulo 10, versículo 20, versículo 24, 2 Samuel capítulo 2, versículo 1 e capítulo 5, versículo 19 e 23. Era desse modo o Urim e o Tumim, o meio de apelar pela sorte para a vontade do conhecimento do Eterno, nos casos que envolvia duas alternativas, sendo isso, naturalmente, uma prerrogativa do sacerdote. Este foi o significado do Urim e do Tumim, que Arão tinha colocado ali no peito dele. É um motivo de sorte. Que o Eterno, Yahweh de Abraão, Yahweh de Isaac, Yahweh de Jacó, abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Fica todos com a paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se Ele quiser e se for da vontade dele, tá bom?